Vamos começar agora. O que é que acontece? A hematologia, ela veio, para fazer uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. E quando eu falo de hematologia, eu costumo dizer muito que o hemograma ele vem muito bem associado a essa terminação. E para que nós falássemos hoje, nos dias de hoje, principalmente de hemograma, sem eu falar um pouco da questão da automação laboratorial no setor de hematologia, não seria uma abordagem congruente, Então, antes de nós chegarmos até lá, eu gostaria de formarmos um pensamento construtivo e linear até esse momento X, tá bom? Bom, para isso, eu trago para vocês uma apresentação intitulada com automação laboratorial do hemograma, com o primeiro foco na interpretação de gráficos e suas implicações. Precisamente no dia de hoje, a gente vai trabalhar sobre as metodologias empregadas nas 3 séries do hemograma, tá bom? A gente bem sabe, pessoal, que para que nós possamos falar sobre hemograma, a gente precisa entender um pouco de automação. E a automação, ela veio aí para ajudar todos nós, não foi para tirar o lugar de ninguém, eu acredito piamente nisso. Ela veio para gabaritar, para que dê um respiro para a gente, porque fazer hemograma de forma manual é muito grosseiro. As pessoas acham que eu sou muito novinha, mas isso aqui é muita atribulações. Mas eu, no início, e até por conta das primeiros momentos de graduação, também a gente trabalhou com muito hemograma de forma manual. E a gente sabe o tempo delongado, vocês têm muitos colegas aqui que sabem bem mais do que eu, o quanto que foi difícil a gente ter essa evolução, tá? Uma evolução de conceitos, uma evolução de maquinário, uma evolução de mentalidade, o envolvimento tecnológico, para que eu conseguisse ter hoje o que a gente vai conversar durante esses 4 dias, que é um emaranhado de adventos, de somatórios positivos para um exame só, Então, eu acredito que a gente tem que respeitar todas essas gerações que já passaram pela gente para nos dar hoje tantas facilidades como as que nós temos atualmente. Pessoal, para a gente falar de processo de automação, é interessante a gente lembrar que ela é oriunda do latim automatus, que vem com o conceito de aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas. É interessante a gente dizer ainda que é um processo mais eficiente, maximizando a produção e diminuindo os gastos de energia e possibilitando uma maior segurança no resultado final do meu paciente. Por que eu preciso e seria interessante a gente introduzir a automação no nosso dia a dia? Porque o mercado exige. Ponto 1. O mercado está cada vez mais solicitando, tanto do prestador de serviço quanto do profissional, do empregado, exigência de padrões de qualidade. Todos nós sabemos que toda automação hoje ela é casada com um sistema de qualidade interno, um sistema de qualidade próprio. O empregador, ele tem que ter qualidades, ele tem que entender um pouco de gestão, tem que entender um pouco de logística e também aquele que vai empregar, ele precisa dar subsídios para o seu cliente final de que ele desempenhou, que o produto final dele, de fato, tem qualidade. O mercado exige isso, o mercado, ele precisa, ele está batendo na nossa porta atrás de expectativas do cliente referente aos serviços prestados. Hoje em dia, eu posso ter 2 laboratórios com o mesmo analista clínico, mas com qualidades laboratoriais completamente diferentes. E é isso que o meu cliente vai querer. Ele vai ter a mesma assinatura, ele pode ter o mesmo exame, mas a estrutura e as condições, elas vão ser bem diferentes. E é justamente isso que ele está exigindo e que a automação traz para a gente. Ela traz para a gente ainda um modelo assistencial, uma segurança para o paciente e uma economia na saúde. A gente diminui, a gente contabiliza, os custos eles caem aproximadamente 15% a 20% em determinados testes. É muito satisfatório ver isso no final. A gente não pode deixar de falar também que eu tenho uma pressão exercida na redução dos custos, é isso que o teu patrão quer.
ele te exige mais produtividade. É isso que ele também vai querer de ti, para que essas empresas permaneçam no mercado e você, como profissional, permaneça nessa empresa que por hora permaneceu. Então, não tem como eu ficar aquém do processo de automação. E o colaborador? A automação, ela traz benefícios e muitos para a gente como usuário desse processo. Ela traz maior segurança e uma possibilidade de deslocamento vertical e horizontal. Eu não tenho como pegar apenas um empregador e vai fazer uma função, como era antigamente na época fabril, né? Você vai fazer uma blusa, vai lá, tem 10 pessoas que fazem só a manga da blusa, depois eu tenho 10 pessoas que vão costurar, né, essa manga naquela blusa e por aí vai. Então, esse trabalho, essa forma laboral, não, ela não existe mais nos dias de hoje, a gente não pode trabalhar dessa forma. A gente quer um profissional multi, a gente quer um profissional que execute várias funções ao mesmo tempo. Eu quero que o profissional seja proativo, que ele esteja aqui desenvolvendo uma atividade na minha máquina, concomitante a isso, ele está executando uma outra. E assim vai. A automação me permite. Ela permite com que o colaborador faça um planejamento da capacidade de produção e, principalmente, que eu tenho o que a gente chama de throughput. O que é esse throughput? A facilidade, né? A exigência do tempo. Eu preciso com que o meu paciente, com o meu cliente, ele tenha em tempo recorde, ele tenha o que ele precisa assim. Com qualidade, com segurança, a automação, ela permite isso. E a coisa mais deliciosa que é trabalhar com automação, padronização de processos. Você assegurar para você, enquanto colaborador, que você vai fazer uma instrução para um outro colega que está chegando na tua empresa, exatamente da mesma forma, isso é incrível e é necessário. É isso que a automação ela vai permitir para a gente, né? Ela vai fazer com que a gente consiga desenvolver essa padronização. E isso dá muita segurança, tanto no meu processo, quanto, como eu falei, no paciente, que vai ser a pessoa mais importante nesse percurso. E com isso, eu venho para o meu laboratório, eu chego no processo de automação laboratorial. Eu estou falando de sinônimos de padronização de procedimento, de redução de custo, trabalho técnico eficiente, redução de tempo, redução de processamento técnico. Eu estou falando de aumento de produtividade, de melhoria de parâmetros da qualidade. Eu estou falando de eliminação de erros na entrada de dados. Eu estou falando com que eu tenho, como eu digo, eu tenho menos envolvimento laboral, eu tenho mais agilidade, eu tenho mais segurança no todo o meu processo, tanto para o meu colaborador quanto para o meu cliente final. A automação no laboratório, ela vai me dar todas essas nuances. E se eu fosse citar as vantagens para vocês, eu ia dizer que eu tenho o melhor manejo de dados e informações, eu tenho uma maior integração entre as áreas da minha empresa, eu tenho uma facilidade na elaboração de relatórios, laudos e pareceres, eu tenho como fazer benchmarking. Quem trabalha com qualidade não consegue viver sem automação, principalmente dentro de laboratório. Eu tenho processos otimizados, eu tenho controle automático de plano de amostragem, registro de amostra, eu tenho gestão de estoque eficiente, eu tenho adequação do laboratório às normas do setor pelo qual ele trabalha, dentro dos padrões que lhe é exigido. Então, eu não tenho como não trabalhar com automação, até porque se eu não trabalhar com automação, o que é que pode acontecer nos dias de hoje? O que vai acontecer é eu ter grandes custos operacionais, eu ter baixa produtividade pessoal, eu tenho uma menor segurança ao meu paciente, eu tenho uma maior possibilidade de erros, uma menor velocidade na entrega dos resultados. Eu tenho uma ausência de padronização de processos, ou seja, eu não tenho qualidade no meu trabalho. Eu tenho uma menor lucratividade, ou seja, muito possivelmente eu não vou conseguir ficar no meu emprego e muito menos esse laboratório ele vai conseguir ficar no mercado. Até porque a 302 está batendo na nossa porta, eu fiz questão de colocá-la nesse cantinho,
porque a gente não está mais permitindo laboratórios sem automação, sem semi-automação. A gente não permite mais, principalmente na hematologia. Aquelas ideias de divisões consecutivas e tudo isso, aquela parte subjetiva da hematologia, precisamente do hemograma, caiu por terra. A gente tem dinossauros da hematologia que fizeram todo aquele crescimento, porque a hematologia ela é muito novinha enquanto ciência e no processo de automação mais ainda. E hoje eles estão aí completamente apaixonados e envolvidos pela qualidade de processo e cientes, né, de que se a gente vai abrir um negócio ou manter o nosso negócio respeitando as normatizações, a gente não tem como fugir das exigências que são preconizadas. E a 302, ela está muito feliz, né, e vê com muito bons olhos a automação laboratorial, gente. Eu não preciso mais. Eu fui fazer uma auditoria agora no início desse semestre, foi assim, bem no meio da pandemia. E uma das coisas que o colega mais bateu foi exatamente isso. Era um laboratório de uma instituição e a gente não tinha padronização de processo, nós não tínhamos normatização de nada, a gente não conseguia seguir a 302 porque a gente não tinha estrutura física para isso. Então, por motivos profissionais e éticos, a gente realmente teve que dar um tempinho para ter uma adaptação, pelo menos a 302, para que a gente pudesse fazer melhorias a partir daquele momento, né? O que é que acontece também? Para que eu tenha e eu trabalhe com automação laboratorial, eu não estou só preocupado com o meu colaborador, com a lucratividade da minha empresa, com o meu patrão. Eu tenho que estar preocupado com o fim da linha. A automação laboratorial, ela me permite segurança do paciente no meu laboratório. É aquele zelo, é aquele cuidado, é aquele carinho. Isso ela vai me permitir, é isso que ela vai abraçar e isso é o mais importante. Tudo que eu falei para vocês é interessante, está em artigos, está repetitivo demais, tem pessoas incríveis que falam tudo isso, mas o mais importante é que eu consiga levar para o meu paciente total segurança nos resultados dele, para que ele saia do meu laboratório consciente, para que o clínico tenha total propriedade, que aquele laudo é correlato com a clínica dele. Então, a segurança do paciente no meu laboratório hoje, ele é sinônimo de automação laboratorial. Quando eu falo disso e trago para a hematologia, eu estou falando de otimização eficiente do fluxo de trabalho pessoal e do meu espaço físico também. Eu estou falando de modularidade de padronização de processos, de confiabilidade de tempo, de maior reprodutibilidade, de maior acurácia e um menor coeficiente de variação. Quem aí nunca ouviu falar, quem aí não ama trabalhar com os critérios, né, com as exigências de alguns modelos de qualidade, alguns padrões aí. Se a gente for pegar tabelas de aceite, como tabelas do sistema de CLIA e de Hillenbach, que estão aí para auxiliar para a gente, como que você consegue utilizar uma tabela dessa? Já pensou você fazendo tudo na mão? A variação de plaquetas, hemograma, plaquetas, leucócitos, hemácias, tudo isso no dedo para poder liberar a tua máquina? Então, a necessidade da gente ter um processo desse, fazer bom uso e principalmente perceber que se eu pegar um material do meu paciente, ele respeitando todos os processos de acondicionamento do fabricante e eu conseguir reproduzi-lo dentro do período que é preconizado pelo fabricante, eu só consigo isso na automação. A variância é mínima. E isso leva uma segurança muito grande para o paciente, principalmente para uma possível contraprova. Na hematologia, no hemograma em si, a gente tem muitos problemas com isso. E você trabalhar com automação te assegura que tu realmente processa o hemograma pela manhã e aquela amostra chegue dentro da estabilidade do tubo dela daqui a 2, 3 dias com as mesmas características preservadas. A gente não vai ter o mesmo material. A gente sabe, não estou falando com você vai ter algumas granulações, alguns eritroblastos, possivelmente alguns descartes, né? Alguns artefatos
que vão te deixar vacilhar. No entanto, a variação ela existe, mas ela é mínima. E quem me permite isso é a automação. E eu costumo dizer que o mais bonito do processo de automação inteiro é a qualidade na contagem dos leucócitos. Eu acredito muito que uma boa diferencial, como eu digo que para os meus alunos, o pessoal é apaixonado por série branca, né? Pensa que o hemograma é só a série branca, que a gente vai ver que não é só a série branca. Então, a qualidade da análise da diferencial, ela é gritante quando eu falo desse tipo de processo. E como é que depois de ter vendido o peixe, ter tentado tocar o coração de vocês para que a necessidade da automação em nosso meio, eu não posso deixar de falar de automação laboratorial sem falar dos irmãos Coulter, né? Os irmãos Coulter, na década de 50, foram esses dois grandes gênios que abriram as portas para mim e para todos vocês aí que estão do outro lado. Foi eles que bateram cabeça, que despertaram essa necessidade, que tem tantas empresas como a Mindray, por exemplo, fazendo atualização de processos e sempre atrás de metodologias mais incríveis que possam assegurar para o meu paciente uma maior segurança. Quem apertou no botão da curiosidade foram esses dois irmãos. O hemograma hoje, pessoal, ele é a técnica mais utilizada em todos os laboratórios clínicos do mundo. O hemograma hoje, ele é considerado um espelho, né? Ele é a semiologia das células do nosso sangue. Ele me permite tanto uma análise quantitativa quanto uma análise qualitativa. Quando eu falo, pessoal, de uma análise quantitativa, eu estou falando de uma contagem de fato, uma contagem precisa dessas células. Quando eu vou falar de uma análise qualitativa, eu quero realmente as características morfológicas delas. O que é que elas vão diferir? Às vezes, um tempinho a mais, uma coloração não legal, te dá uma célula diferente. A automação, ela consegue te nortear para que tu não caia nesse erro. O hemograma automatizado, o hemograma, ele veio para mim para mostrar que, em meio a ele ser hoje, até quando só abrindo um parênteses, eu até estava, quando eu fui dar uma aula com um professor incrível, né? Eu tenho a honra de trabalhar com ele, é uma pessoa muito gentil, o professor Fleury. Eu até falei assim, você sabe me dizer por que será que o hemograma ele é tão solicitado, chama tanta atenção? Aí eu falei para eles, não, eu acho que é porque ele é muito simpático. O hemograma hoje, no estudo que o professor Failassi fez, eu sempre dou como exemplo, porque é uma coisa bem... De 200 mil prescrições, 63,5% dessas prescrições tinham um hemograma completo. Não estou falando de eritrograma, não estou falando de plaquetograma, estou falando do vulgo-hemograma completo. Então, é um exame que merece sim muita atenção, que merece sim muito cuidado. E hoje em dia nada, sempre foi assim, né? Mas nós temos a obrigação hoje de fazer um hemograma conhecendo a tecnologia do meu equipamento, respeitando os padrões e os parâmetros do meu equipamento, compreendendo os resultados do meu equipamento, correlacionando com a clínica do meu paciente, do meu cliente, com a patologia que está sendo pesquisada. Por isso é que eu não aceito e nem concordo, eu sou totalmente contra interpretações numéricas de hemograma. O número, ele te faz com que você se perca. Nós vamos ver no decorrer do curso, eu vou mostrar para vocês que a gente pode falhar e machucar alguém por causa disso. Então, se eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com um teste, que ele é o mais requisitado, por que eu não vou me aprofundar? O hemograma automatizado hoje, ele é uma prática mais rápida, mais reprodutível e mais confiável do que um hemograma manual. Eu estou falando que uma amostra de sangue, quando ela é aspirada em um paciente, num equipamento, eu posso ter um tubo de EDTA de 4 ml, mas eu posso ter um microtubo de 1 ml. E aí? Eu estou falando de máquinas hoje, de processos de equipamento,
como os da Maidra, em que eu trabalho com 44 microlitros para serem aspirados, minha gente. A automação mais pesada que a gente pode ter no mercado hoje, ela trabalha com 188 microlitros, com 210 microlitros. Nesse mundo aí de volemia de 4 ml ou de 1 ml. Eu estou falando que essas máquinas, elas fazem um tratamento com soluções específicas que acabam que passam por um jogo de eletrodos que vão medir tamanho e complexidade celular. Esse é o boom do hemograma hoje em dia. Desta maneira, pessoal, é possível distinguir entre os diversos tipos celulares do sangue. Eu tenho como conseguir diferenciar uma célula blástica de uma reatividade linfocitária, de uma crise viral para uma COVID da vida, né? Então, eu tenho essa possibilidade quando eu trago essa minha realidade para o hemograma. Eu estou falando também, infelizmente, com muita revolta, que o hemograma automatizado, a gente tem uma sonegação das curvas. A gente tem uma não interpretação dos nossos gráficos. Nós precisamos entender que nós, como analistas aqui reunidos hoje, nós temos a responsabilidade dessa interpretação. Nós temos a função de analisar de modo sistemático e traduzir tudo isso que eu estou vendo nesse tubo através de frases esclarecedoras que vão levar para o meu clínico realmente o que interessa para ele. Eu não vou encher linguiça porque não me interessa e eu também não vou falar do que ele está vendo, poxa. Se ele está vendo números, para que eu vou falar de números? Seria redundante e ignorante. Eu preciso falar mais. Por que eu vou falar de netrofilia e linfopenia? Tá lá. A gente vai ver que a gente pode falar, é até inclusive sugerido que assim a gente faça. Mas se eu posso fazer mais, vamos fazer mais. Se eu posso correlacionar, vamos correlacionar. É isso que nós temos que fazer. E como que eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer isso só apertando no botão? Não. Eu vou fazer isso se eu conseguir ter uma qualidade no meu equipamento. Eu vou precisar ter uma especialização técnica para eu fazer isso. Não adianta colocar qualquer pessoa para contar. Eu preciso ter uma filosofia de trabalho. Eu acho isso incrível. Um pouco de sensibilidade de humanidade embebida ao seu conhecimento técnico, sabe? Eu preciso respeitar as tradições locais. É muito difícil a gente mudar. Eu trabalho num laboratório aqui na minha região e hoje eu estou num lugar, graças a Deus, bem agradável. E sou muito feliz no que eu faço, mas eu fiz muitas mudanças e toda mudança é dolorosa, né? Quando o meu chefe que fazia o meu trabalho hoje, para ele aceitar as minhas mudanças e as minhas sugestões, porque ele, para mim, é um cara incrível também quanto a esse trabalho sistemático, principalmente dentro da hemato. Mas é necessário, né? A gente vai ali respeitando as tradições, retirando vícios e a gente vai validando processos cada vez melhores dentro do hemograma automatizado. A gente precisa respeitar e ficar atento às decisões políticas e econômicas, né? A gente vê algumas instituições que às vezes não me permitem um laudo completo, às vezes eles querem apenas o laudo da automação. Tudo isso tem que ser muito bem conversado. E a precedência das requisições? A gente fica muito perdida, é sempre importante uma anamnese do nosso paciente, né? O nosso cliente, quando eu abro o meu sistema e eu consigo ver que ele tem alguma suspeita clínica, alguma coisa que vai me induzir a liberar aquele resultado com mais segurança, isso nos ajuda bastante. Se eu tiver tudo isso embebido, eu consigo fazer um hemograma com sucesso. E aí, pessoal, o que é que acontece? Poxa vida, vem aí essa vamos dizer assim, essa linha do tempo tão ligeirinha da década de 50 para até a década de 90 em diante. Quando eu tive a década de 50, quando eu falei para vocês antes dos irmãos Counter, eu tinha aí um divisor. Antes dos irmãos, depois dos irmãos. Então, antes dos irmãos Counter, eu tinha um procedimento manual para hemograma, né?
com a introdução do sistema Counter, o sistema de impedância, aquela contagem que nós vamos ver bem detalhada, aquela contagem bolinha por bolinha, aquela passagem paciente naquele fluido elétrico, aquela jogada deles é o que faz com que nós tenhamos hoje máquinas robustas e incríveis. Na década de 70, a gente teve a introdução junto ao sistema Counter, né, a tecnologia de impedância, a citometria de fluxo. E até hoje, essa tecnologia ela vem sendo trabalhada muito bem. É interessante a gente entender que a citometria ela veio mostrar para a gente um sistema multiparamétrico, né? A multiplicidade do meu sistema. Eu consigo ver em uma célula vários parâmetros distintos. Na década de 80, a gente teve a introdução da agulha aspiradora para perfuração. A gente começou a parar de manusear os tubos, a pegar tubo, abrir tubo, fazer introdução em modo aberto, fechar tubo. Então, o vácuo começou a ser trabalhado com total sucesso. A gente teve a introdução dos sistemas de automação de modo fechado. A gente teve nesse momento também a questão das codificadoras, né, dos códigos de barras e tudo. O intuito é não termos movimentação laboral. A evolução da automação é para isso. Na década de 90, a gente teve a robotização para a realização de extensões sanguíneas. A gente começou a desenvolver máquinas onde eu construo os flags para aquela máquina e a partir daqueles flags, que você colocou, né, aqueles alarmes, ela consegue te dar microscopias, fazer distensões sanguíneas, jogar imagens, enfim. A tecnologia do hemograma em si, ela vem a cada década se tornando mais e mais incríveis. A gente tem cada vez reagentes mais fluídicos, solventes mais sensíveis, para que eu tenha células mais distintas e mais direcionadas. A automação hoje, para o nosso hemograma, eu posso ter um módulo manual, uma máquina de pequeno porte, que pode fazer 60 amostras por hora. Em contrapartida, eu tenho módulos automáticos isolados, tá? Porque quando eu vou falar de modularidade, né, eu estou falando de 4, 10 máquinas reunidas, que aí eu já tenho um volume bem maior. Mas falando de modo individualizado, eu posso estar falando de 200 amostras por hora e com perfeita qualidade em suas análises. Quando eu pego e começo a lembrar do que era nós fazermos isso tudo de forma manual, com Thaemácia e Neubauer, dosar hemoglobina com cianometaglobina, determinar hematócrito em microhematócrito, fazer as continhas para os índices hematimétricos, só para a série vermelha. Quando tu vai pegar a série branca, eu botei um slide porque 2 ia cansar. Para botar a série branca, lá vai contar leucócito, lá vai lisar essas hemácias, põe turque para tu contar esses leucócitos. Vai desenvolver e aplicar os métodos para a gente poder fazer contagem de plaqueta. Quando a preguiça está grande, lá vai a gente fazer uma estimativa por fole no teu esfregaço sanguíneo. A gente não pode esquecer da diferencial de 100 dos leucócitos. Nossa, dá muito trabalho isso. Um hemograma poderia durar até 15 minutos, se fosse normal, porque se a gente começar a trabalhar com um paciente patológico, delonga 30 minutos numa análise independente das suas expertises, né? Então, essa ideia de trabalhar de forma grosseira, fazer hemograma manual, é uma realidade que nós temos todas as condições de abonar. O mercado, ele permite, nós temos máquinas super agradáveis que são muito em conta, que dá pra gente, pega uma máquina pequena, poxa, a gente vai ver aqui uma máquina de 3 parâmetros, sabe? Uma máquina de 2 canais. Só em você tentar dar essa qualidade para o teu paciente já mostra o quanto que você é diferente dos demais. Então, tenta fazer essa implementação no teu espaço, porque isso é o mais importante, entendeu? Tu vai dar para o teu paciente e para ti também uma segurança muito grande nas tuas análises.
Vamos esquecer tudo que aconteceu de 50 para cá. Vamos agradecer o que aconteceu na década de 50 para frente. E é isso que o nosso curso, nesses 4 encontros, vai nos permitir. Vamos entender a partir de agora por que a gente precisa trabalhar com automação dentro do hemograma. Nós não podemos mais aceitar, a palavra é essa, né? A gente sabe que a gente consegue. Então, vamos focar nisso. Vamos começar falando dos contadores automatizados nesse primeiro momento. E vocês vão perceber, pessoal, que a abordagem eu tentei colocar de forma mais didática possível. A gente vai entender os contadores automatizados de acordo com as suas metodologias. Isso abraça os de pequeno porte e de grande porte, bem como a interpretação do que essa máquina vai me proporcionar, tá bom? Em meio a isso, a gente vai começar a conversar não só do que a automação e suas metodologias, mas o fato de entender quantas partes tem tua máquina. É 3 partes? É 5 partes? É 7 partes? São quantos parâmetros? É 27? É 5? É 32? É 18? A gente vai, vamos dizer assim, acompanhar um raciocínio bem interessante para que isso aconteça, tá bom? Eu peço um pouco de paciência nessa abordagem, porque com certeza a gente vai ter vários colegas aqui que trabalham com tecnologia de ponta, mas a gente precisa caminhar até essa tecnologia de ponta, tá bom? Então, iniciando os nossos trabalhos, está aqui um sistema counter para vocês, ainda com aquele sistema externo de diluidor, onde eu tinha aquele fluido, um fluido único, para que a gente conseguisse fazer a aspiração, a diluição e a distribuição pelos canais. Um conceito bem grosseiro, mas que ele persiste até hoje, e é exatamente nesse conceito que todas as máquinas elas foram melhoradas. Então, segue imagens de sistemas que mostram para a gente equipamentos robustos, equipamentos que precisavam de um bom espaço físico e uma boa habilidade do nosso colaborador, visto que eu tinha várias coisas para fazer ao mesmo tempo, vários botões e ter que ficar atento nos pulsos elétricos, porque eu tinha que fazer essa quantificação. Porém, as coisas vão melhorando, aí vem a Maidre para mostrar para a gente o quanto que eu tenho de automação boa, o quanto que esses gráficos são super interessantes, como é interessante a gente ter equipamentos que atendem ao nosso, tanto a nossa rotina em si, quanto a números, quanto as nossas condições socioeconômicas, né? Tem modos fechados, tem modos abertos, tem modo fechado e aberto, tem tubulação única. Eu tenho equipamentos com introdução manual de tubos, né? Ao mesmo tempo que eu vou ter racks estendidas. Então, assim, tenho equipamentos com possibilidade de se tornarem modulares. Hoje, fazer um hemograma automatizado é só você parar e pensar. Veja quantos hemogramas, quantos, como a gente diz, quantos ciclos, né? Sua máquina vai precisar fazer, você faz sua contabilidade e define uma automação que melhor cabe no seu bolso e que melhor caiba dentro da tua realidade, tá bom? Bom, gente, vou mostrar para vocês de uma forma grosseira e direta como que funciona uma automação. Vamos pegar aquela máquina, construam comigo esse raciocínio. Você pegou o tubo, né? Tá lá, a colega coletou. Eu não vou falar de situações pré-analíticas, porque isso não vem ao caso. Eu vou me deter a que o tubo chegou na sua mão. Muito bem, obrigada. E você precisa fazer com que essa análise aconteça. Então, vamos dividir em fases isso para ficar mais organizado. Como é a fase 1 do meu hemograma automatizado? Aspirar e dividir. Aquele tubo com anticoagulante, ele vai ser aspirado
e vai ser dividido em canais. Dependendo do equipamento, eu posso ter 2, 3, 4 canais paralelos. Esses canais podem, nessas aspirações e nesses canais, eu posso desenvolver modos abertos ou fechados para essa aspiração. A minha máquina pode me exigir homogeneização ou não. Existem máquinas hoje, como vocês sabem, que tem homogeneizador acoplado para fazer 8 a 10 inversões, não exigindo a necessidade de que o meu tubo esteja, né, que as minhas hemácias estejam completamente oxigenadas. Vocês, acredito eu, que todos nós tenhamos essa ciência de que quanto mais oxigenação eritrocitária, menos viscoso, teoricamente, estaria o meu sangue, então mais resultados precisos eu teria. No entanto, existem automações hoje no mercado, várias, que não precisam mais ter um homogeneizador em paralelo, ou muitas vezes já traz tudo isso acoplado, né? Quando eu pego esse tubo que ele aspira, né? Ele está lá nos seus, independente dos seus modos, independente da necessidade de homogeneização ou não, ele aspirou e dividiu. Dividiu nos canais, eles vão passar por uma válvulazinha chamada share valve. O que é que ela vai fazer? Vai lisar. Ela vai romper as minhas células e vai fazer a separação das minhas amostras. Elas que vão distribuir para cada canal que eu falei, dependendo de quantos canais minha máquina tenha, o lugar para elas serem processadas. Após... Graziela, mulher? Isso. Ela vai lisar, tá certíssimo, Graziela. A share valve, ela vai lisar essas minhas células, tá? E quando isso acontecer, ela vai iniciar o processo de análise. Então, essas amostras serão processadas na minha fase 2, em cada canal específico, dentro da sua diluição. Elas serão diluídas com reagentes específicos para aquela finalidade. Aquela amostra, naquele canal, ela vai ser tratada. As minhas células serão coradas, elas serão lisadas, sejam para serem dosadas ou para serem quantificadas, para serem qualificadas, tá bom? Então, após elas estarem nos seus canais, é onde eu vou ter aquele tanto de reagente lá. Vocês lembrem-se das máquinas de vocês nesse momento. A gente sempre tem um diluente. Lembra? Esse diluente aí, o sinônimo dele é Cauter, que é aquela solução isotônica, né? E na sequência dos diluentes, eu vou ter reagentes acessórios, onde vão fazer desde a coloração até a lise celular, tá bom? Na sequência do processamento, eu vou ter a minha fase 3, que é a determinação analítica da célula. Ou seja, eu vou exatamente na buscativa dos meus parâmetros de interesse. Eu vou fazer uma análise individual ou simultânea, depende da minha máquina. Nesse momento, é onde minha máquina vai realizar a contagem, a mensuração do tamanho e do conteúdo celular, dependendo da metodologia utilizada nesse processo. Isso tudo vai ser traduzido por softwares. Então, quando eu tenho esse cara aí, o pessoal da TI tem que ser o melhor amigo de vocês. Não tem como a gente não ser amiga do nosso colega da TI nesse momento. Então, o software da máquina, ele vai ser traduzido. Ele vai justamente traduzir o que foi determinado nessas análises. E eles vão processar sinais. Na fase 4. Vai ter um processamento de sinais, tá? No plural. E esse processamento de sinais é que vai me permitir a emissão do meu laudo, para que eu possa interpretar através de sinais elétricos, sinais ópticos. O envolvimento desses softwares na fase 3 vão ser todos transformados em resultados padrões que a máquina já está programada. O que você vai ter que fazer, pessoal, é evidenciar o que está lá pronto para tu, em números, em gráficos e em alarmes, em flags, que é a nossa fase 4. Só isso. O que você vai fazer agora é interpretar.
é pegar um resultado lá naquele tubo que já passou, que enquanto eu falava aqui, passou uma RAC de 10. É isso que você vai fazer. E a gente consegue fazer essa interpretação. E com isso, pessoal, eu vou ter tecnologias que eu preferi dividir em equipamentos de pequeno porte e de grande porte. Equipamentos de pequeno porte são equipamentos, na maioria das vezes, equipamentos que trabalham com impedância, por exemplo, e com dosagem de hemoglobina, tá? Com fotometria. Então, eu tenho 2 a 3, na maioria das vezes eu tenho equipamentos de 3 partes, né? Que são aqueles equipamentos que dosam a hemoglobina, que contam as hemácias e plaquetas, ao mesmo tempo que eu vou ter também no canal 3 o envolvimento dos leucócitos. No entanto, eu só vou diferenciar os leucócitos em 3 partes, que esse é o canal do negócio, né? Por isso que eles são de 3 partes. São linfócitos, monócitos e os neutrófilos. Eu não tenho essa diferenciação em basófilos, em linfócitos reativos, em blastos, enfim, eu não tenho. Diferente da tecnologia de grande porte. A tecnologia de grande porte já vou ter envolvimento de mais canais de análise, e esses canais de análise, eles vão me permitir com que eu tenha parâmetros bem mais aumentados de análise, e eu vou ter equipamentos com 5, 7, 9 canais diferenciais que vão me permitir ter cada vez uma diferencial mais específica. Então, quando eu falo de equipamento de pequeno e de grande porte, eu estou falando da metodologia que é empregada nessa máquina, nessa tecnologia, exatamente no intuito de que eu tenha mais precisão e mais clareza nesse meu resultado final. Equipamentos de pequeno porte hoje, ele vai trazer para você uma contagem e medidas de pulsos, né? Porque ele vai trabalhar com impedância. Ele vai te mostrar quantificações da série vermelha, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Ele vai te permitir dosagem de hemoglobina e vai te levar a fazer, ele vai te evidenciar cálculos através de parâmetros derivados, ou seja, os índices hematimétricos, sabe? Esses índices hematimétricos, eles serão calculáveis. E acaba que ele divide o teu equipamento em 3 partes. Uma parte pequena, média e grande. Eu dividi assim para que a gente pudesse, que a divisão que o professor Failace faz, que eu gosto bastante, que é a diferencial de 3 partes, que a gente chama, né? Que ele divide as tuas células em pequenas, médias e grandes, sendo assim alocadas em linfócitos, monócitos e granulócitos nessa ordem, precisamente. Ok? Ou seja, pessoal, eu quero um equipamento de pequeno porte. Por mais que ele seja de pequeno porte, olha o tanto de opções que ele vai te dar. Você não vai precisar mais dosar a hemoglobina com cianeto meta. Você não precisa mais, entendeu? Você não vai precisar mais fazer contagens em câmeras. Você não vai precisar mais fazer nada disso, porque ela vai te propiciar essa segurança e essa agilidade nesse teu processo. Equipamentos de grande porte, eu já estou falando de tecnologias a mais. Eu estou falando de sistemas multiparamétricos, tá? Eu estou falando para vocês, por exemplo, de que eu vou fazer a minha dosagem de hemoglobina por fotometria. Eu posso ainda estar nessa minha hemoglobina aí, por exemplo, estar trabalhando com... me fugiu aqui. Com solventes que eles não são tóxicos, sabe? Isso é muito importante. A gente vai estar trabalhando com princípios elétricos e ou ópticos juntos. Com métodos químicos ou não. Eu vou estar trabalhando com a citometria de fluxo, vou estar trabalhando com a imunofluorescência, vou estar trabalhando com a fluorometria, tudo isso junto e misturado ou não, né? No intuito único de que todos esses princípios metodológicos façam a preservação ou destruição celular para que eu tenha uma análise final. Então, enquanto no pequeno porte eu trabalhava com impedância e fotometria, na grande porte não, eu trabalho com impedância, fotometria e tantas outras metodologias
acessórias embebidas, por essas duas primárias. Esses equipamentos de grande porte, pessoal, quando eu falo de hemogramas automatizados em si, eu estou falando dessas tecnologias descritas para vocês. A fotometria, a impedância, a radiofrequência, quimiluminescência e a citometria de fluxo. A citometria de fluxo com ou sem fluorescência. E é interessante a gente entender que eu não vou conseguir mostrar para vocês tudo isso separado. Porque existem algumas técnicas dessas descritas, que elas são casadas. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho como falar da citometria de fluxo sem falar da radiofrequência. Eu não tenho como separar as duas, uma vez que elas são correlatas, elas precisam ter essa junção para que elas, de fato, existam dentro do modelo do hemograma. Tá bom? Então, para a gente começar a nossa linha de raciocínio, vamos, então, começar a falar sobre a impedância. Tá bom? Vamos discorrer em cima de todas, vamos escolher uma número 1 por uma ordem em respeito ao counter. O que é que acontece? A impedância, ela nada mais é, pessoal, do que a hematimetria. No início da minha abordagem, eu falei para vocês que quando eu falei de impedância, eu falei de contagem de pulsos, né? Eu falei para vocês que a gente não piscava em frente ao sistema aqui, contando bolinha por bolinha que passava por um orifício. E é exatamente isso. A impedância, ela é o carro-chefe da contagem dos glóbulos vermelhos. Ela é uma análise baseada na interferência que uma célula causa em uma corrente elétrica, relacionada às características externas da minha célula. É importante eu falar para vocês, e vocês lembrarem, que as nossas células sanguíneas, graças a Deus, elas são péssimas condutoras, né? E isso ajuda muito a análise. Então, pelo fato de elas serem péssimas condutoras, e quando elas estão embebidas, elas estão no meio eletrolítico, em um fluxo laminar contínuo e único, né? A gente consegue fazer o arraste com tanto sucesso. Porque a impedância é exatamente isso. A impedância ela é um sistema onde ela vai conseguir fazer essa contagem das minhas células grandes ou células pequenas. De acordo com o orifício, as minhas células vão passar por um orifício, como vocês conseguem ver nessa imagem. Esse é o raciocínio da tua máquina que está lá dentro, né? Esse orifício, gente, dependendo do tamanho da minha célula, ela vai ter um pulso. Então, em cima desse pulso, dessa corrente elétrica que ela emitiu, a gente vai ter uma altura. E é essa altura que vai ser captada. Quanto maior a minha célula, mais picos, mais altos, maior vai ser a minha corrente de emissão. Quanto menor a minha célula, o raciocínio é o contrário. Esses meus picos vão ser menores porque a minha emissão de corrente elétrica foi menor. Ou seja, a impedância, ela realmente é uma passagem fluídica através de uma contagem de células individuais por esse meu fluido. Ela vai permitir que sinais elétricos de baixa frequência, que são as nossas, dentro de um volume celular, ela consiga, em alguns momentos, fazer uma emissão dispersa de luz. E esses ângulozinhos que elas vão refletir é que vão ser os nossos histogramas, que a gente vai ver mais na frente. Já os sinais elétricos de alta frequência, aquelas células maiores, né? Eles vão ter umas condições peculiares, que é o que a gente chama de complexidade interna celular, que vai permitir que essas luzes elas se dispersem em ângulos maiores. Esse sistema de impedância que eu estou descrevendo para vocês, ele é o que a gente chama de parte óptica, porque existe todo o envolvimento óptico, não só um sistema elétrico aí. Hoje em dia, como eu falei para vocês antes, a gente não vai ter como separar, falar de processos separados, literalmente, porque eles são juntos. Então, eu tenho uma impedância, que é um sistema individual de contagem fluido,
Embebido a isso, hoje em dia, a automação, ela me permite que, além mais do que contar, eu tenha análise da minha dispersão luminosa, que é a parte óptica da minha metodologia. Ela vai me permitir, gente, que eu tenha análise através de diferentes tamanhos celulares, que é o que vai, como eu falei para vocês, emitir pulsos maiores e pulsos menores. Essas células, elas são separadas em diferentes classes de acordo com a curvatura de distribuição delas, que vão refletir no histograma. Esses sinais elétricos que são emitidos pela célula e pelo seu tamanho é o que vai levar à interpretação do meu histograma no eixo um eixo X e um eixo Y. É exatamente isso. É um eixo de tamanho em cima de uma complexidade celular a partir de uma volemia no tempo X de observância. Isso vai me permitir, pessoal, ter um limite diferencial entre um ruído elétrico entre células pequenas e células maiores. Por exemplo, Kathleen, ruídos elétricos, como assim? Quando a gente abre o tubo e ele perde o vácuo, o fato dele perder vácuo, ele já não vai ter uma análise 100% fidedigna ao meu paciente. Então, nesse momento que eu perco o vácuo do meu material, muito possivelmente eu tenha interferência de ruídos elétricos. A gente tem plaquetas fragmentadas, leucócitos muito fragmentados. A gente vai ter ainda os artefatos. Às vezes o meu tubo aí fica 2 dias viajando para chegar na minha bancada. Quando ele vai ser analisado, a máquina sente isso. E a gente precisa pegar ter em mente essas situações para que eu não consiga colocar esse material, né, em uma análise e vá entrar em confronto com o meu paciente. Então, quando eu trabalho com interpretação de gráficos na impedância, por exemplo, eu consigo fazer essa distinção, tá bom? E o que é que acontece? Acontece mais ou menos dessa forma. Eu tenho contagem de células que vão serem traduzidas em pulsos em cima de volumes celulares que vão refletir como resultado amplitudes. Essas amplitudes são as curvaturas. Acompanhe as imagens, a gente vai ver o fluxo da minha célula. Na imagem do meio, o que acontece? Eu tenho aqui meu tubo, tá? Esse meu tubo vai iniciar a leitura e as minhas células, elas vão serem contadas uma a uma, através, lembrem só que eu estou falando de impedância, estou falando de um fluido elétrico contínuo, né, de uma corrente elétrica. Então, quando as minhas células estiverem fluídicas nesse meu solvente, vamos dizer assim, nessa solução, melhor dizendo, elas vão descendo, tá? À medida que elas vão descendo, conforme está na imagem com essa célula, eu vou ter intercepção e essa contagem. A cada célula que é contada, pessoal, um pulso vai aparecendo, ou seja, vai nascendo o meu gráfico. Vejam que eu tenho uma construção de curvatura aí. No tempo X de análise que a tua máquina já vai te dizer, ela vai raciocinar quantos pulsos naquele orifício de tamanho X referente a uma hemácia, uma plaqueta, vão passar. À medida que vão passando, ela vai traduzindo isso numa curva. Ponto. Acabou a análise. É isso que vai acontecer na impedância. É que essas minhas células sejam passadas e interpretadas em tamanhos diferentes, em frequências distintas, em um tempo X que é preconizado pela minha automação. No final, eu vou ter uma curva como no gráfico 3. Nesse terceiro gráfico que vocês veem na direita de vocês, a gente vai ter esse tempo construído, né? Essa média. Com isso, eu vou ter 2 condições da análise por impedância. Eu vou ter envolvimento de histogramas e de citogramas. Quando eu falo de histogramas, eu estou falando de uma média de distribuição de frequência através de um sinal, em cima de uma comparação em um eixo de tamanho e um eixo de quantidade. Ou seja, uma coordenada, uma abscissa, um eixo X e um eixo Y.
Quais as células que vão ser contadas e trabalhadas hoje na automação do hemograma através da impedância? Hemácia, plaquetas e leucócitos de 3 partes. Quem são os leucócitos de 3 partes? Linfócitos, monócitos e granulócitos. Tá? Concomitante a isso, eu também tenho os citogramas. Quem são os citogramas? Os citogramas são aqueles gráficos dot plot que a maioria de nós trabalhamos. Os citogramas permitem com que eu tenha análise de mais de um parâmetro, né? Então, cada ponto vai ser coeso a 2 parâmetros distintos, que são contabilizados de célula por célula. Eu vou ter 2 detectores. Eu vou ter uma análise de dispersão de luz e, ao mesmo tempo, que eu vou ter uma análise de absorção de luz individual em cada célula. Isso vai acontecer aonde, pessoal? No meu eixo, na minha contagem de leucócitos de 5 partes, onde eu já vou ter envolvimento a mais. Eu vou ter envolvimento, por exemplo, de linfócitos, monócitos, granulócitos, e esses granulócitos já vão ser divididos. Mas os citogramas também estão aí para atuar com os WBCs de 6 e de 7 partes. Aí a gente já vai ver mais na frente, que são aquelas condições onde eu vou ter linfócitos reativos e granulócitos imaturos, bem como a presença blástica, né? Então, essa capacidade, ela é inerente ao citograma de acordo com ajustes de trabalho de impedância. Bom, interpretando esses gráficos de impedância nesse primeiro momento, porque a gente vai pegar uns casos clínicos reais, onde a gente vai conseguir ser mais enfática nesse sentido. Mas o que eu quero que a gente entenda nesse momento, pessoal, é que os gráficos de impedância, eles vão trabalhar com tamanho e vão trabalhar com frequência. Beleza? Quando eu trabalho com tamanho, gente, eu estou falando com pulsos, com números de células. Quem vão ser essas células? Vão ser plaquetas, vão ser hemácias ou leucócitos de 3 partes. Quando eu falo de frequência, no meu outro eixo, eu estou falando de células num determinado número de tempo que passaram, que existiram naquela volemia sanguínea. Em cima desse traçado, eixo X e Y, eixo de tamanho, eixo de frequência, eu vou ter a construção de vários pulsos que estão aqui no meu gráfico da esquerda. Esses pulsos vão ser interpretados pelo meu software para que eu tenha o quê, gente? Uma curvatura, conforme está no meu terceiro gráfico. E o que vai mostrar para a gente no final não são os picos de frequência da minha esquerda, e sim o gráfico final na minha direita, que é essa curvatura mediana, tá certo? Como, por exemplo, a contagem de hemácias, que vai consistir em milímetros cúbicos do meu sangue, né? Do meu hematócrito, do meu volume. Eu vou ter essa distribuição, e essa distribuição, dentro do meu histograma, por impedância, precisamente, ele vai me mostrar em que ponto que tá essas minhas hemácias. Se elas estão com produção reduzida ou não. Isso quando eu correlaciono tamanho, vejam só que eu estou falando de microcitose e índices do meu VCM, né? Microcitose e macrocitose. O mesmo raciocínio é aplicável para a distribuição das plaquetas. Quando eu falo distribuição de plaquetas, eu estou falando da mesma coisa, dessa contagem em pulsos. E eu tendo essa contagem em pulsos, eu vou ter esse reflexo de curvatura. E esse reflexo de curvatura vai poder me permitir uma análise precisa de qual região e qual a situação da minha célula naquele meu paciente. Quando eu falo de impedância numa curvatura leucocitária de WBC, obrigatoriamente de 3 partes, eu estou falando exatamente nessa nuance de tamanho e de frequência. Eu estou mostrando para vocês e enfatizando que eu tenho aí um eixo de frequência de linfócito no primeiro momento, porque são as células menores. Aí eu tenho os monócitos, que são células maiores, tá bom? Que eles não vão conseguir fazer uma mensuração, e ele vai subir para os granulócitos.
Esses granulócitos já vão abraçar quem? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Porque eu não sei quem é quem. A impedância, ela não vai me dizer quem é o quê, tá, gente? Por isso que é interessante, é obrigatório e é recomendado pela ICSH que quem faz uso de equipamentos de 3 partes, que a gente faça microscopia de 100 a 200 células, de acordo com o que o teu laboratório parametrizar. Eu não tenho como fazer uma liberação de hemograma de 3 partes sem fazer microscopia, tá bom? Essa curvatura de impedância de leucócitos, o que é que vai acontecer? Veja na minha direita. Na minha direita, eu vou ter exatamente essas curvaturas de acordo com frequência. E o interessante é que, se vocês pararem para pensar, o que é que acontece? As células que a gente tem maior parte no nosso sangue são os granulócitos, né? E aí a gente vai ter ele mais esbanjado, mais gordinho, né? Ele vai aparecer em uma maior periodicidade, uma maior frequência. E isso acaba que implica esse reflexo numérico, tá? Em cima de monócitos e dos linfócitos. E se eu for pegar esse meu gráfico de impedância de WBC e visualizar onde que ficaria alocada essa célula, a distribuição seria mais ou menos essa da direita. Isso por quê? Porque quem trabalha com impedância hoje na automação, ele trabalha com um sistema primário, um sistema de VCS, um sistema que trabalha com volume, condutividade e scatter, que é o arraste, a complexidade celular. Ela vai me permitir isso. Quando eu falo de sistemas multiparamétricos, fica só um adentro, eu tenho nomes já peculiares. Eu tenho uma marca X que trabalha com o sistema Z. Eu tenho uma marca Y que trabalha com o sistema X, né? A Maiden, por exemplo, ela tem um sistema dela que a gente vai ver mais na frente, que é o sistema SF-CUP. Então, são essas coisas que fazem com que a gente tenha uma precisão de interpretação e um diferencial na nossa análise, tá? Então, só voltando aqui, para a gente fechar a impedância com WBC, a gente vai ter essa discrepância de curvatura, ok? Lembrando que ela é exclusiva para contadores de 3 partes, porque nós já entendemos o que é contador de 3 partes e contador de 5 partes, tá? O hemograma automatizado, continuando, quando eu falo de hematócrito. Gente, o hematócrito também pode ser feito por impedância. Pode ser atribuído a outras tecnologias? Pode sim. Mas na maioria da automação, principalmente a nível Brasil, é a nossa realidade, laboratórios de médio porte, né? A gente tem o trabalho o envolvimento do hematócrito com impedância. A gente sabe que o hematócrito, pessoal, é o volume da massa eritróide de uma amostra de sangue expresso em porcentagem de volume total dessa minha amostra. Vai ser uma somatória de pulsos dessas minhas hemácias contada no volume da amostra analisada. Eu vou contar 100% das minhas amostras, da minha amostra no intervalo de tempo definido. O que é que vai acontecer? Existem alguns contadores que trabalham por impedância que eles vão fazer cálculos estimativos e eu vou ter um VCM. Ao mesmo tempo que eu tenho a mesma relação de Weintraub com o VCM hematócrito vezes 10 dividido pelo meu hematócrito dividido por RBC vezes 10. Ele tem aplicabilidade. Lembra que eu falei para vocês no início da abordagem que os equipamentos automatizados eles tinham cálculos variados? Seriam esses cálculos, tá? O hematócrito do microhematócrito, do hemograma manual, em uma taxa comparativa em cima dos hematócritos da automação, a gente tem uma falha de 1,5% em cada análise, para mais. Tá? A sedimentação não é perfeita e a gente sabe que ela é uma sedimentação muitas vezes subjetiva. Então, existe uma falha muito grande nessa contagem. A determinação do hematócrito, pessoal, ela deve ser feita através de métodos de foco hidrodinâmico e de corrente elétricas associados à impedância. Porque quando eu falo de impedância isolada, gente, quando eu falo da impedância em si, eu estou falando que eu vou fazer a aplicabilidade da regra de Weintraub.
Quando eu junto, que é o que nós temos hoje na automação, a impedância com o sistema hidrodinâmico e corrente elétrica, que aí eu venho falar de impedância elétrica de fato, eu falo a terminação da minha massa eritroide nesse volume total de forma coesa e mais segura. Eu estou falando de detecções de uma altura de pulsos acumulativos. O volume de cada célula que vai passar por aquele orifício. Um volume constante e contabilizado em 100% em um tempo X. Em cima disso, é feito cálculos através de focos hidrodinâmicos e da corrente elétrica. Eu vou ter, a tua máquina vai te trazer cofatores, onde elas já vão refletir cálculo X, onde tu vai conseguir ter o teu resultado final em um número. Tá bom? Que é isso, essa transdução de sinais é muito importante, que é isso que a automação vai te trazer, como a gente já abordou. Beleza? Então, o hematócrito eu posso tê-lo isoladamente na impedância? Posso, mas seria muito mais interessante a gente ter hoje envolvimento de impedância elétrica com foco hidrodinâmico para essa automação, que é o que as automações de médio e de grande porte executam, tá, gente? Se vocês pegarem o manual de vocês e derem uma curiosidade amanhã, vocês vão ver que eles trabalham com dosagem de hematócrito coesa, com impedância e efeito hidrodinâmico, tá? E a dosagem de hemoglobina? Aí já entra o segundo método, que é uma fotometria, né? Antigamente, a gente tinha a dosagem da hemoglobina no espectrofotômetro, lembra? Naquele filtro de 540? Aquela paciência infinita de Jó? Pois é, esse raciocínio com a conversão do cianomethemoglobina é o mesmo raciocínio que tem para automação, sabe? O que é que vai acontecer? Essa conversão, ela foi muito mais ética, vamos dizer assim, porque ele é muito tóxico, né? Então, a gente teve algumas trocas de reagentes e o cianeto ele foi substituído, tá certo? A maioria, se eu não vou dizer todas, porque está proibido, né, a produção desse solvente, desse reagente. Mas hoje em dia, as automações, elas trabalham com o método SLS hemoglobina. Que método SLS é esse? É um método chamado lauril sulfato de sódio. Ele não usa mais cianeto para dosar a hemoglobina, para alisar, entendeu? Ele já usa esse outro corante, o lauril sulfato de sódio, para que a gente consiga quantificar com a mesma precisão, porém de forma atóxica, tá bom? Ele é exatamente o cianomethemoglobina modificado, como eu falei para vocês. Como é que vai acontecer essa dosagem por fotometria hoje? Eu consegui dividir para vocês em 4 partes. A primeira parte é uma reação de hemólise entre o lauril e a membrana das nossas hemácias, que vai levar à lise, né? Ao rompimento dessa membrana e à liberação dessa cadeia de globina. Na etapa 2, essa hemoglobina que está livre, ela vai ela vai sofrer aquela velha modificação na sua estrutura tetraédrica, e vai permitir que eu tenha um envolvimento tridimensional para que eu tenha uma ligação com o grupo hidrofóbico desse corante e o grupo globina. Quando eu tiver essa união, eu vou ter na etapa 3 a oxidação do grupo do ferro. Lembra ferroso férrico? A capacidade do ferro se tornar trivalente? A historinha do feijão lá que a nossa avó contou? Até nisso se aplica. Então, na etapa 3, quando eu tiver a modificação da conformatura do anel globínico, eu vou ter a adesão eu vou ter a oxidação da molécula de ferro. Nesse momento, eu vou ter a introdução dos grupos hidrofílicos lá da etapa 2, tá? Que vão se unir ao ferro trivalente e vai formar exatamente no grupo M. Quando eu tiver essa união, é o que a gente chama de SLS globina, ou seja, eu juntei o corante com a partezinha que eu quebrei do ferro.
é justamente essa combinação que eu vou permitir que faça a leitura por fotometria. Ele vai absorver a luminosidade e vai emitir. Quando ela absorver a concentração que essa minha Márcia tem naquele meu paciente, que foi permitida, ela vai emitir. Quando ela soltar essa luminosidade, aí sim eu tenho o que a gente tem. Esse é o princípio da fotometria, é a emissão dessa luz e a identificação dessa concentração. Beleza? Bom, quando eu falo, já que a gente entendeu como que conta hemácia, hematócrito, leucócitos, plaquetas e hemoglobina, vem a questão dos índices hematimétricos, né? A gente tem o RDW, que é um boom. Tem a contagem de reticulócitos, que muitos hemogramas hoje já fazem parte dele. A gente tem isso como sugestão da ICSH. No entanto, eu vou optar por falar isso para vocês de forma separada e quando nós estivermos falando de parâmetros, tá bom? Por quê, gente? Porque quando eu vou falar de índices hematimétricos e do RDW, eu estou falando para vocês de acessórios dentro do meu hemograma. Que eu não vou envolver metodologias em si, como impedância, fotometria, SLS, né? Eu vou estar falando de algumas quantificações e algumas metodologias que são o a mais, que a gente vai abordar daqui a pouco, tá? Continuando. Quando eu vou falar dos leucócitos, agora eu preciso que vocês tenham um pouquinho mais de atenção nessa parte. O leucograma, pessoal, ele vai incluir a contagem global e a contagem diferencial dos nossos leucócitos. Perfeito. A contagem global vai ser o número total de leucócitos na minha amostra. Ótimo. Como que eu vou conseguir isso? Por impedância, analisador de 3 partes, ou pela citometria de fluxo, que é a minha queridinha, que foi o boom da hemato na década de 70, como a gente já viu. A contagem diferencial, ela é a quantificação de cada leucócito expressada em um valor relativo e em valores absolutos, que são preconizados pela ICSH, que nós também vamos ver, que vai ser obtida através da multiplicação do fator percentual pelo valor da contagem global de leucócitos. E essa contagem de leucócitos, ela vai ser refletida em 3, 5 ou 6 partes. Contadores de 3 partes, nós já conversamos quando eu falei sobre impedância. Contadores de 5 partes e contadores de 6 partes. Contadores de 7 partes são características já da citometria de fluxo. Contadores de 5 partes, eu estou falando para vocês que ela vai conseguir contar neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Contadores de 6 partes vão conseguir contar neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, granulócitos imaturos. Quem são granulócitos imaturos? Meta, mielo e promielo. Contadores de 7 partes, eu estou falando de neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, granulócitos imaturos e mais linfócitos reativos. Beleza? Não vamos... Quando a gente for adquirir um equipamento, a gente vai ter total exatidão e garantia de quando o nosso fornecedor falar assim, o nosso assessor. Você quer um contador de quantas partes? 3, 5, 6 ou 7? Você já sabe como se reportar nesse caso. O que é que acontece? Se essa contagem de leucócitos for normal, a gente pode liberar direto pela automação. Até porque isso dá para a gente uma reprodutibilidade bem maior, né? A questão da acurácia também. Quando eu tiver contagens alteradas, eu estou falando de uma contagem, eu estou falando que a contagem manual deve ser requerida. Tá certo? Lembrando que quando eu tenho alterações, você vai aparecer asterisco, vai aparecer sinais de mais, sinais de menos, né? De soma, diminuição, vai aparecer arroba, que são os flags, que são os alarmes, que ela tá te dizendo assim, olha, eu não tô conseguindo, tá? Eu não tô tendo uma exatidão de contagem. Então, você vai para a microscopia para poder fazer a liberação com segurança. Beleza? O que é que acontece quando eu vou fazer, a minha máquina vai conseguir
quantificar esses leucócitos. Mais uma vez, eu dividi em partes. O canal 1, ele vai ser um canal onde eu vou trabalhar com o formaldeído, que vai preservar as características biofísicas dos meus leucócitos, junto com um reagente que vai ter uma ação lítica das minhas hemácias e plaquetas. Eu não vou misturar. Você não vai contar hemácia e plaqueta no canal 1. No canal 1, você só vai ter você vai preservar os leucócitos. Entendeu? No canal 2, desculpa, na minha parte 2, eu vou fazer uma análise do canal 1, que vai ser o somatório de 3 partes, e vai diferenciar esses meus leucócitos de acordo com o tamanho e granulosidade. Mas aí ainda não é suficiente apenas isso. A automação hoje, ela te permite que, ao tu separar em tamanho e granulosidade, ele vai para o canal 2. Nesse canal 2, ele vai dizer para ti se eu vou ter células eosinofílicas ou basofílicas, de acordo com concentrações de pH. Eu vou ter concomitante envolvimento de pHs ácidos e básicos, que vai definir se eu tenho basófilos ou eosinófilos. Por exemplo, pHs ácidos com envolvimento basofílico, eu vou ter uma diluição de reagente lítico e surfactante, que vai retirar hemácias e plaquetas. As plaquetas, quando a gente trabalha com plaquetas, gente, só um adentro. Trabalho com envolvimento de estromas e citoplasmas, né? Na técnica que a gente vai ver mais para frente, a gente vai compreender que ela é bem mais robusta do que a impedância, tá? Então, voltando. Em pHs ácidos, ou seja, basofílicos, eu vou ter essa diluição de reagente com envolvimento do surfactante, que vai retirar hemácias e plaquetas. Na parte de pH básico, eu vou ter envolvimento eosinofílico, e eu vou ter uma diluição onde ele vai eliminar hemácias e plaquetas, tá? E eu vou preservar os meus leucócitos da mesma forma que eu preservei anteriormente, porém, eu vou poder assegurar se eu tenho eosinófilos ou basófilos. A contagem de basófilos, ela é um a mais muito positivo para a automação. A gente vai ver que eu tenho canais específicos, exatamente só para contar eosinófilos e basófilos. Eles são canais abaixo dos leucócitos, como vocês viram. Canal 1 para leucócito, canal 2 para eosinófilos e basófilos, tá? Bom, quando eu falo de leucócitos, eu estou falando muito possivelmente da tecnologia de citometria de fluxo. Para eu falar de citometria de fluxo, eu estou falando de 3 eixos primários. Um eixo de tamanho, um eixo de granulosidade e a possibilidade de fluorescência. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu tenho um eixo FSC, que é um eixo que vai trabalhar com tamanho celular. Eu tenho um eixo SSC, que é um eixo que vai trabalhar com granulosidade. O que é a granulosidade? É a complexidade celular. Quanto mais grânulos, quanto mais robustos, quanto mais enfeites que a minha célula tiver, mais jovem ela assim será. E a FL, que é a intensidade de fluorescência, que ela é opcional à citometria de fluxo. Lembram que nos primeiros slides, quando eu fui falar na citometria, eu falei que ela podia ser com ou sem fluorescência. E essa possibilidade de ela ter marcadores fluorescentes, eu estou falando de, mais uma vez, canais distintos de análise, onde, de acordo com a fluorescência, com o fluorocromo marcado, eu vou conseguir ter espelhos e canais definidos para aquela minha célula. Entendeu? Elas vão ser sensibilizadas de acordo com aquela necessidade. E aí, com isso, as minhas máquinas hoje, que trabalham com citometria, elas vão acabar que vão ser embebidas pela impedância, pela condutividade, né? Pela citoquímica e pela própria atividade laser, ou seja, pela parte elétrica. Então, eu vou conseguir ter todo esse envolvimento ao mesmo tempo. Principalmente se a gente trouxer isso para a realidade leucocitária. Mas deixo bem claro para vocês que a citometria ela está aí para assessorar em outras circunstâncias, né? A imunologia aí. Eu gostaria de frisar e de me deter ao hemograma, que é o que a gente está abordando, tá?
Sendo um pouco mais detalhada a respeito da citometria de fluxo, porque ela vale super a pena da gente abordar da mesma forma que nós abordamos a impedância e a fotometria. A citometria de fluxo, pessoal, como eu falei com vocês, ela é um eixo laser. Eu vou trabalhar com laser na minha célula e vou trabalhar com um jogo de espelhos. Ao mesmo tempo que esse meu laser vai trabalhar, ele vai conseguir, como eu falei para vocês, lembra o sistema multiparamétrico, né? O sistema multiparamétrico, ele consegue fazer em citogramas a análise de duas qualidades, vamos dizer assim. E essa qualidade que a gente vai trabalhar na CMF, que é a citometria de fluxo, vai ser a complexidade e o tamanho. O laser frontal, o laser verde, ele vai trabalhar o tamanho celular, ou seja, o eixo FSC. O laser avermelhado dessa imagem, ele já vai trabalhar na lateral da minha célula. Ela já vai trabalhar com complexidade, com granulosidade celular. Como que isso vai refletir nesses gráficos dot plots aí? Onde eu vou ter populações celulares mononucleares alocadas literalmente em determinados lugarzinhos desses meus citogramas. A gente já viu, né? E esses citogramas, essas célulazinhas, a gente vai conseguir identificar de acordo com a população que ela está, no local que ela está no meu gráfico, cruzando um eixo F e um eixo S, se elas são eosinófilos, basófilos, neutrófilos, se elas são monócitos e se elas são linfócitos. Em meio a tudo isso, eu consigo ainda identificar se esse meu material tem debris ou não. O que é debris? Debris é o lixo celular, né? Gente, é interessante a gente lembrar que quando eu falo de citometria, que eu estou falando em fluorescência, em tamanho, são características que elas são oriundas das nossas células de fato, tá? Nesse quadro eu tentei mostrar para vocês, de uma forma bem elucidativa, entre basófilos até as hemácias, desde o processo maturativo até o sangue periférico, a questão do envolvimento da fluorescência e da dispersão. Vejam que quanto mais incrementada é a minha célula como basófilo, por exemplo, mais forte é as fluorescências, sejam elas frontais ou laterais, né? De tamanho ou de complexidade. Se a gente for ver a hemácia, Tadinha, a hemácia, ela tem uma fluorescência reduzida, seja lateral ou frontal. Exatamente porque ela não é uma célula robusta, ou seja, não é uma célula avantajada, não é uma célula rica em grânulos, né? Eu não tenho um jogo nuclear, eu não tenho essas condições, tá bom? Só para que vocês consigam evidenciar que eu consigo fazer citometria de fluxo e a gente consegue fazer essa análise e alocar no meu gráfico o que é de meu interesse. Então, eu não tenho como pegar eritroblastos, eu não tenho como pegar hemácias, porque isso já são em gráficos diferentes. A gente vai ver isso mais na frente no nosso estudo, tá bom? Essa fluorescência que ela se torna opcional dentro da citometria, ela vem a partir de fluorocromos. Esses fluorocromos são corantes que aceitam a energia luminosa a um dado comprimento de onda e emite a luz e o comprimento de uma onda, tá? E elas vão desde mais curtinhas até comprimentos de ondas mais longos, que é onde eu falei para vocês que a gente vai fazer o reflexo nesses espelhos. Peguei como exemplo para vocês, por exemplo, o corante de polimetina. Eu tenho vários corantes, tá? Eu posso ter o nidazol, tenho N corantes. O osintol, esses corantes de polimetina, por exemplo, eles vão colar células específicas. Então, nesse momento, por exemplo, eu tentei fazer um paralelo aqui. Imagens de minhas hemácias numa câmera de Neubauer, na minha esquerda, e na direita, a gente consegue evidenciar o quanto que ela se torna impregnada quando eu falo de fluorescência, quando eu falo da técnica de marcação de fluorocromos, né? Você consegue quantificar e visualizar com muito mais segurança, só para que a gente consiga fazer esse paralelo.
E eu gosto também de sempre evidenciar que a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas, que quanto mais jovem a minha célula, ela vai ter uma emissão de fluorescência diferente, ela vai ter uma formatação gráfica diferente, ela vai ter uma absorção e uma resposta, né, completamente diferente. O reticulócito, quando eu coloquei hemácia, reticulócito, por exemplo, é realmente porque eles vão ser diferentes e a gente tem tecnologia que as deixam diferentes. Bom, pessoal, fazendo um arremato de tudo isso, o hemograma automatizado ele é uma tecnologia sofisticada, né? Nessa tecnologia sofisticada, a gente consegue passear com muita exatidão de processo e de metodologia em cima da impedância, da fotometria, da citometria de fluxo, da fluorometria, da citoquímica e, principalmente, e não menos importante, a questão da medição do conteúdo celular por difração e por absorção óptica. Quando eu falo do hemograma em si, automatizado, eu estou falando de quê? Da possibilidade de eu ter impedância em hemácias e plaquetas e leucócitos de parte 2. Perdão, leucócitos com parte 3. A citometria de fluxo, ela já vai estar aí assessorando em leucócitos de 5, 6 e 7 partes, em contagem de reticulócitos, de eritroblastos, de plaquetas imaturas e de contagem óptica de plaquetas. Eu estou falando da radiofrequência, aquelas que vão dizer a imaturidade dos nossos leucócitos. E eu vou também falar da fotometria com a hemoglobina. Isso é sofisticação. Eu tenho uma máquina só, vários processos juntos, cada um preciso e analisando uma célula específica. É interessante salientar ainda que esses processos de automação, gente, eles evitam calibrações recorrentes. Eu tenho uma máquina problema e a gente está aí trabalhando e o que é que acontece? Deu problema, você já consegue evidenciar, porque os erros são tão grosseiros que eles se tornam absurdos, eles são muito esdrúxulos, né? E o fato deles terem essa formatação facilita para o observador dar uma bloqueada, ver o que é que está acontecendo. Mas é interessante ressaltar que muitas vezes não é como um teste de bioquímica, né, de imunologia, que você vai lá, eu vou calibrar o teste para melhorar a curva. Na hematologia, no hemograma, não é tão simples assim. E o fato dele não ser tão simples assim é justamente por conta da sofisticação das metodologias. Porque o que eu quero que vocês entendam, para que a gente passe para o próximo momento, é que uma máquina que você vai adquirir, ela vai ter todas essas metodologias ao mesmo tempo. E cada grupo celular, eu vou ter uma análise específica, tá? Bom, iniciando o nosso trabalho nesse momento, como, por exemplo, sistemas multiparamétricos. Gente, quando eu falo de hemograma de sistemas multiparamétricos, eu estou falando de canais de metodologias diferenciadas. O canal de hemoglobina e leucócitos, ele vai dosar hemoglobina e vai contar leucócitos, de 3 partes. Canais, métodos de canais de hemácias e plaquetas. Vai contar hemácias, plaquetas e vai medir nossos volumes, nossos índices hematimétricos. Acrescidos ainda nas minhas plaquetas. Lembrando que esses índices hematimétricos, eles dependem absurdamente da dosagem de hemoglobina, da contagem de hemácias e da quantificação do hematócrito. Se você tiver um problema nessas metodologias que são diferentes, elas vão ser refletidas em índices hematimétricos. E é interessante também a gente lembrar que, de acordo com estudos, principalmente da Terezinha Verrastro, ela evidencia que o CHCM, né, ele é o primeiro parâmetro, o primeiro índice hematimétrico que vai sofrer com um desajuste na minha automação. Então, não adianta você ter uma hemácia, uma plaqueta, uma hemácia e um hematócrito condizentes se sua hemoglobina não está legal. Porque se isso acontecer, tu vai ter índices não correlatos. Tá bom?
E tudo isso, pessoal, acontece em canais diferentes. Eu tenho um canal só de leitura de hemoglobina e de leucócitos. Eu tenho um canal apenas de leitura de RBC e de plaquetas. Tá bom? Esses canais, eles conseguem fazer esses cálculos individuais. Por exemplo, canal de hemoglobina vai dosar minha hemoglobina, canal de RBC e PLT vai contar hemácias e plaquetas, canal de WBC vai fazer minha global de leucócito. E eu vou ter um quarto canal, que é um canal diferencial, que é aí onde vai ter de 5, 6 e 7 partes. Ok? Então, se você tem uma automação com 4 canais, eu tenho exatamente essa disposição. Se eu tenho uma automação de 2 canais, eu vou ter exatamente essa disposição. Kathleen, então, canais, então, metodologias, então, partes, parâmetros, é isso que vai fazer a compra do equipamento. É você entender quantos canais sua máquina tem, se é 2 ou se é 4, quantos parâmetros ela vai trabalhar, em cima de quê? Exatamente desses canais de trabalho, das metodologias abordadas e de quantas partes leucocitárias sua máquina vai ter. Tá bom? Tudo isso são estudos diferentes. É interessante a gente relembrar, porque eu já falei isso no decorrer da minha arguição, que quando eu falo de canais, canal de 4 metodologias, de 4 canais, quando eu chego no canal 4 e eu trabalho com 6 e 7 partes, eu estou falando da possibilidade de eu ter as 5 diferenciais de leucócitos citadas, acrescidas do grânulos imaturos e dos linfócitos atípicos. Eu coloquei os atípicos, mas entre aspas, porque a gente sabe que desde 2015 que a metodologia sugestiva é linfócitos reativos, tá? Acrescidos ainda de 7 partes quando eu trabalho com blastos. E o que é mais interessante é porque eu consigo ter blastos picnóticos que não são contabilizados como linfócitos. Isso é incrível e a gente tem automação de 4 canais e 7 partes que conseguem trazer esse benefício para a gente. Eles conseguem fazer diferenciação blástica em blastos padrões e blastos picnóticos, né? Que são os blastos de pequeno porte. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, será que eu tenho condições de fazer um hemograma apenas por números? Será que eu tenho condições de fazer um hemograma sem compreender que cada fração, que cada parâmetro é uma metodologia específica? Será que eu tenho condições de entender e de liberar um hemograma sem compreender o envolvimento de todas essas metodologias ao mesmo tempo? Não. Eu não tenho. Eu não tenho como fazer um hemograma sem o envolvimento dos histogramas, sem os envolvimentos dos citogramas, sem o envolvimento dos scatter e sem os aprimoramentos. Porque além de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem bem mais. Esses aprimoramentos vai ser a cereja do bolo. Eu não vou entregar tudo muito... Não vou deixar vocês... Eu preciso deixar vocês numa curiosidade, na necessidade dessa compreensão. Então, se eu tenho hoje, se a gente consegue concluir o raciocínio nesse primeiro momento, de que eu tenho metodologias específicas e essas metodologias são precisas, elas têm partes de envolvimento do hemograma separadamente, então bora começar com a primeira interpretação gráfica. A primeira interpretação gráfica, ela é oriunda de quem? Da nossa primeira metodologia abordada aqui hoje, que foi a impedância. A impedância vai trabalhar com o quê? Que nós já vimos, com os histogramas. E quem são os histogramas? Que tipo de gráfico é esse? O histograma, ele é uma curva de frequência, de distribuição e de tamanho. Ponto. Acabou. Sem mais. É um eixo X e um eixo Y que vai trabalhar com uma abscissa e uma coordenada, obrigatoriamente, em uma delas a frequência e em outro tamanho. Igual aquele gráfico de pulso, quando eu falei para vocês de impedância no início. Eu estou falando para vocês que os histogramas, eles vão trabalhar o volume na abscissa e a frequência na ordenada. Ele pode evidenciar uma condição muito peculiar ainda de uma dupla população.
E essa possibilidade de eu ter um dimorfismo eritrocitário, por exemplo, ele é muito claro. E às vezes ele está evidenciado em outros parâmetros, ou a tua máquina não traz esse parâmetro como um RDW. E aí? Tu vai conseguir, tu deixa de liberar, tu tem um equipamento de 3 partes. O teu equipamento não tem o RDW acoplado, tudo bem, mas o equipamento tem um histograma. E teu histograma evidenciou para ti uma dupla população. A gente precisa reportar. O Conselho Internacional preconiza isso. Então, o histograma, ele traz esse a mais para a gente. Além de uma curvatura de frequência de distribuição, ele consegue dar essa evidência de dupla população. Como exemplo para vocês, as hemácias. O volume na abscissa, a frequência na ordenada. Quando a curva está situada para a esquerda, pessoal, eu vou ter o quê? Uma microcitose. Se essa minha curva está alocada na minha direita, eu vou ter o quê? Uma macrocitose. Primeira parte, uma diferencial de 3 partes. A diferencial de 3 partes, trabalhando no primeiro momento com o eritrograma, que foi o nosso exemplo primeiro dado no último slide, o que é que acontece? Exatamente aqui. O que foi que eu falei para vocês? Eu teria um eixo de frequência e um eixo de tamanho. Quando a gente falou de impedância, a gente falou o quê? Que os pulsos, eles seriam alocados, seriam construídos, né? E depois, o meu software, ele vai fazer a interpretação e vai criar uma curvatura, uma média. Essa média que ele fez, ela vai dar esse pico, tá? Onde eu vou ter um valor literalmente mediano, que geralmente é de 99, 100. E essa possibilidade de eu ter essa amplitude, essa distribuição do meu índice eritrocitário, a distribuição das minhas células é o nosso RDW, gente. Então, eu consigo ver pelo histograma o RDW que muitas vezes a tua automação não vai ter esse índice separado na série vermelha, mas no teu histograma que ela faz isso por impedância, ela te dá. É só você ir lá e analisar. Nesse exemplo aqui, o que é que só para a gente evidenciar para vocês. Eu tenho um histograma e eu tenho um crescimento eritrocitário. É exatamente o que eu falei, para a esquerda microcitose, para a direita macrocitose. De acordo com uma mediana, que já foi discutida e a tua máquina já veio com ela, tá? Vejam aqui, nesse gráfico, ele está bem claro e bem didático, onde eu vou ter o número de célula versus o tamanho celular. Aqui eu tenho hemácias normocíticas e normocrômicas, tá? Visto que eu tenho uma mediana de 90 e poucos aí. Vamos trabalhar com a média Brasil de 90 e poucos. Quando eu tenho essa minha curvatura, gente, por favor, dentro dessa minha curvatura, eu preciso que nós imaginemos que eu tenho várias e várias hemácias aí dentro. E são essas várias e várias hemácias que eu vou ter o meu RDW, que é a distribuição, é o meu índice de distribuição eritrocitário. E esse meu RDW, eu posso ter ele alocado tanto na parte superior quanto na parte inferior do gráfico. A gente vai ver isso mais para frente. Mas é interessante que a gente compreenda nesse momento que em um simples gráfico de histograma eu consigo evidenciar macro e microcitose. Se eu tenho macro e microcitose, nesse meu gráfico de histograma vai estar evidenciado o quê, gente? O VCM. O VCM ele é o pico do meu gráfico, é o pulso maior do meu gráfico. Em cima do meu VCM, dentro do meu VCM, da minha curvatura, eu repito, eu tenho a distribuição eritrocitária, que é o meu RDW. Tudo bem? Em meio a isso, o que é que eu estou dizendo? Kathleen, o que eu estou mostrando é que a gente tem curvaturas de base menor, curvaturas de base maior. Curvaturas de base menor, eu vou ter RDW menores, RDWs normais e RDWs aumentados.
RDW normal diminuído tem clínica? Não, mas aumentado sim. Então, quando eu tenho uma base aumentada, acompanhem comigo, eu tenho tamanhos celulares distintos. Lembram? A base, que é o que eu tenho aqui. Quanto mais larga for a curva do meu histograma, mais células de tamanhos variados eu tenho. Ou seja, eu tenho um RDW aumentado. Mas eu já tenho informações bem mais importantes também. Se esse meu histograma tiver com essa curvatura dupla, como está no terceiro gráfico, esse bem maior, significa dizer que eu tenho uma população aumentada e não apenas isso, mas uma população dimórfica. Eu tenho uma população macrocítica e microcítica na mesma amostra. E isso é muito importante ser relatado, tá? Principalmente em condições de anemia, para que a gente possa parametrizar anemias crônicas, adultas, crônicas e agudas, inícios, finais. Eu preciso falar isso, informar isso para o meu clínico. Lembram que a função da gente, a função do analista é evidenciar no hemograma frases esclarecedoras. E esse histograma te revela isso. Não satisfeito ainda, eu quero mostrar para vocês que quando vocês estiverem no equipamento, aquela impressão estreitinha, que vocês têm, vai lá e olha o gráfico, coloca um gráfico lá do histograma e veja como vai sair isso. É só tu programar a tua máquina. Nesse histograma eu vejo hemácias e RDW. Eu consigo mensurar o meu VCM. Material para a esquerda, vejam só. Eu tenho aqui um VCM de 84 com RDW de 13. Tudo normal. A minha curvatura está na mediana. Na segunda imagem, eu tenho um VCM aumentado. Por quê? Porque eu já tive um pico celular bem mais avantajado. Eu tenho um VCM de 107 com um RDW de 13,7. Está normal. Uma coisa não te leva obrigatoriamente à outra. Em contrapartida, na terceira imagem, eu vou ter um VCM diminuído. Eu tenho um VCM diminuído com um RDW aumentado. Tudo bem? Então, são situações que irão aparecer na bancada e que elas são completamente distintas. Completamente distintas, tá? E dependendo de onde ela esteja alocada, você consegue essa interpretação, tá bom? Bom, e esse histograma, gente, só para fazer um arremate final, é exatamente tudo isso que ele vai poder te evidenciar. Regiões microcíticas, macrocíticas e normocíticas. É interessante também que se a gente conseguir colocar na nossa cabeça os outros agregados, outras informações celulares que podem vir junto a isso, eu tenho linfócitos, eu tenho agregados celulares, que eles vão crescendo nesse percurso. Ó. Entre linfócitos, entre macrócitos, eles vão crescendo, tá? Se a gente perceber na região da esquerda, eu tenho regiões de plaquetas. Essa minha região de plaqueta é uma região diminuta. Essa região diminuta, ela consegue ser visualizada no histograma, mas lembram quando eu falei para vocês? Fragmentos celulares e plaquetas, elas não são contabilizadas por impedância. Ou seja, elas não vão refletir na curvatura. Ok? Pode ser que ela tenha um início trêmulo, mas quando ela vai começar a quantificar, porque o que importa são os pulsos, ou seja, a construção da curva, ela não entra. Ok? O histograma, ele traz, como eu falei, o envolvimento das hemácias com o RDW também. E quando eu falei para vocês que eu tinha dois RDWs, eu tinha um RDW de base e um RDW de superfície, esse RDW de base é o RDW-CV. Esse CV, ele vai ser medido em cima do nosso coeficiente de variação, que é o que a gente usa na maioria das vezes. E a gente tem o RDW-SD, que é o RDW de desvio padrão, né, que já vai ser em cima das medianas dos pulsos. Vocês podem usar os dois, são duas referências distintas.
A automação, ela te permite essas duas análises, né? Se ela tiver RDW. Mas se não, você não vai poder quantificar, dar um valor para ele, mas vai poder evidenciar em cima de normocitoses ou de população dimórfica uma subjetividade do RDW, vamos dizer assim, tá bom? Bom, nesse aqui eu tenho um gráfico de histograma com hemácias normocíticas. O que é que eu trouxe aqui para vocês? Eu tenho um VCM de 91,4 com uma produção de hemácias de 5,23, de hemoglobina de 15,5 e hematócrito de 47,8. Colocando isso colorido para a gente poder fazer a visualização, eu tenho uma população nesse sentido, frequência e tamanho, com um pico médio de 91. Vejam aqui que eu tenho mais ou menos aumento de 40 em 40 fetolitros, né? Então, eu tenho uma estimativa nesse gráfico de que eu tenho uma base de 11,9 de RDW, tá bom? Com um pico de VCM de 91,4. Onde que vai alocar essa... Vamos visualizar esse gráfico. Onde vai alocar essa minha imagem, o meu gráfico? Numa mediana. Porque a minha média para o meu VCM já é na faixa dos 99, 95, não, depende muito da sua região, né? Vamos trabalhar nessa média, a gente consegue visualizar ela nesse momento. Quando eu tenho uma população microcítica, gente, eu estou pegando aquele gráfico que estava literalmente entre 60 e 120, vejam que são essa imagem alaranjada que eu continuei deixando no gráfico, e eu vou deslocar para a minha esquerda através dessa curva avermelhada. O fato dela ter essa curvatura avermelhada para a minha esquerda, pessoal, eu estou evidenciando uma microcitose. Aí vejam só, olha o engraçado. As curvas, elas finalizam no mesmo ponto, mas elas não iniciam no mesmo ponto. Ou seja, eu tenho um enlarguecimento da minha base. Se eu tenho um enlarguecimento da minha base, eu vou ter um RDW aumentado. Ok? Então, nessa mesma circunstância, já reflete o quê? Um RDW de 18, com uma microcitose de 64,4 fentolitros, uma hemoglobina rebaixada com produção de hemácias dentro da normalidade. Tá bom? Nesse outro momento, eu já tenho uma população macrocítica no meu histograma. Como é que eu tenho essa população macrocítica, gente? Eu estou falando que eu tenho uma vantagem, vocês percebem, foquem no gráfico alaranjado. Vejam que eu já me perdi, a máquina já está completamente louca, ela já não consegue mais compreender em que momento da base ela começa. Eu não tenho um início, eu tenho um RDW bem aumentado. Essa minha base, que eu não sei ao certo onde ela começa, eu não consigo mensurar, eu tenho uma população que cresce, eu tenho picos, vários picos, né? Vamos dizer assim, eu tenho, se eu for ser bem criteriosa, eu tenho 1, 2, 3, 4 picos de pulso em frente a esse histograma desse meu paciente. Então, eu tenho com certeza uma população dupla aí dentro. Em cima disso, vai refletir uma anemia macrocítica, porque a maioria das células podem estar aumentadas. E a gente sabe que o histograma, a impedância em si, ela vai fazer o quê? Uma média móvel em cima da volemia sanguínea em 100% de análise. Então, em 100% de análise, eu vou ter uma população macrocítica maior em frente à população microcítica. Mas mesmo assim, você evidencia isso, que ela tem uma macrocitose maior, até porque o pico do meu gráfico está deslocado para a direita, o pico mais alto, e é isso que evidencia o VCM. Junto a isso, eu vou ter uma base enlarguecida, que a gente vai refletir um RDW. Ok? Comparando os três gráficos, para que a gente possa evidenciar a diferença, eu acredito que não preciso discorrer a respeito disso, porque é bem visível uma normocitose frente a uma microcitose e uma macrocitose. Bem como a sugestão que eu tenha um RDW dentro da normalidade e fora da normalidade.
tá bom? Seja em condições aumentadas ou diminutas, tá bom, gente? Eu acredito que a questão de femtolitros, da frequência e do tamanho celular, ela está bem marcante nesses histogramas a partir de agora. Para a gente finalizar esse URBC, tá? A gente tem uma população dismórficas, só para poder a gente realmente mensurar e gravar que eu tenho picos aumentados, tá? Fiz uma divisão que eu tenho um RDW dentro da normalidade, um RDW aumentado, só para enfatizar isso que eu vou ter 2 picos. Tudo bem? Eu tenho 2 populações celulares, uma em maior quantidade frente à outra. Repito, pode ser que a sua automação não te traga um RDW mensurado. Em contrapartida, através do histograma, você consegue evidenciar a presença de população dupla ou não. Como que eu vou evidenciar essa população dupla? Você não vai deixar passar uma microscopia dessa. O que eu mais me toca é pegar um hemograma desse, onde se você for se frisar aos números, tu tem números normais, 4 milhões, 11,4, 35%, BCM de 86. Esquece esse RDW. Tu já pensou se tua máquina não tem RDW e tu tem apenas esses 4 parâmetros aí dispostos na tua máquina, que são números normais, e tu não olha o teu gráfico, tu vai liberar com o quê? Porque com esses números, você não faria uma microscopia. Ou faria? Não faria. Sejamos sensatos. Nós sabemos que nós não faríamos. No entanto, se eu olhar o histograma desse paciente numericamente normal, você vai ver que ele tem 2 picos celulares, que está com a base avantajada. Ou seja, faça microscopia e evidencia uma população dimórfica, evidencia uma policromasia. Quem sabe eu não tenho formas diferentes aí nessa imagem, por exemplo, eu tenho um dacriócito, um eliptócito. Quem sabe eu tenho aí perdido esferócitos também, não sei, né? Estou apenas supondo. Porque o que eu quero tocar é que números, eles são importantes, mas o essencial, ele é sonegado por muitos de nós. E o nosso intuito, nesse momento, é que a gente não faça mais isso. Por favor, avaliem criticamente uma situação dessa e repensem os valores que a gente tem frente a continuar ou assinar um laudo desse jeito. Tá bom? Eu voto por continuar. Fazer uma microscopia, evidenciar um laudo e dar umas chances maiores para esse paciente. Tá bom? Antes que seja tarde demais. Porque tudo que é normal em números, quando ele piora nos números, muito possivelmente você não consiga mais reverter o quadro. Bom, nesse histograma, eu tenho já envolvimento, só para a gente... não queria deixar de citar a questão das minhas hemácias com as plaquetas. Eu queria mostrar para vocês que no canto inferior esquerdo do gráfico do histograma, muito possivelmente nós tenhamos uma população de mentirinha. Mas só frisar o que nós já tínhamos conversado, ele não vai somar, porque a impedância, ela não me permite plaquetas e fragmentos celulares. Então, para plaquetas e fragmentos, elas irão serem alocadas em picos bem pequenos, inferiores, na parte inferior esquerda. Tudo bem? Os pulsos contabilizados para minha curvatura, elas vão ser aumentadas. Então, não tenham dúvidas. E também não tem como a gente confundir, me permitam voltar, com picos de população dimórficas. Porque quando eu tenho picos dessa forma, eu tenho 2 picos avantajados. Nessa análise, eu tenho um pico avantajado e um lá embaixo que não é pico, tá bom? Só para que a gente evidencie essas duas situações,
ok? Bom, aqui já vem um histograma de plaquetas, que pela nossa hora eu vou preferir que a gente comece amanhã, conforme o que eu planejei, para que a gente consiga continuar o raciocínio. No histograma de plaquetas, a gente vai construir um raciocínio similar ao de hemácias, porém a gente vai ver umas nuances mais interessantes e mais peculiares, tá bom? Que é também tão importante para essa análise do hemograma, né? Para que a gente não consiga sonegar esses valores, tá bom? Isso mesmo. Então, assim, vou pedir que a gente pare por aqui por hoje, que nós nos encontremos amanhã para que a gente continue o nosso estudo a partir de histogramas na parte plaquetária, tá bom? Nesse momento, pessoal, eu abro para alguma consideração, caso vocês tenham até esse momento.